Olá, continuamos com a nossa disciplina Geossistemas, Evolução da Terra e da Vida. Aqui quem vos fala é a professora Maria Pivel. Estamos entrando no módulo 3. Os conteúdos são o tempo geológico e as suas subdivisões, origem e evolução da vida no pré-cambriano, com as hipóteses autotrófica e heterotrófica, a transformação da Terra em função do grande evento de oxigenação, as grandes glaciações do Proterozoico e a origem da multicelularidade e com a biota de Ediacara. Então, nessa primeira aula do módulo 3, vamos ver o tempo geológico e as suas subdivisões. As palavras-chave desse módulo são árqueas ou arqueias, arqueano, bilatérios, cianobactérias, colágeno, ediacara, estromatólitos, eucarioto, extremófilos, formações bandeadas de ferro, fotossíntese, grande evento de oxigenação, adiano, hipótese autotrófica, hipótese heterotrófica, LUCA ou último ancestral comum universal, multicelularidade, panspermia, procarioto, proterozoico, quimiossíntese, red beds, síntese prebiótica, snowball earth ou terra bola de neve e sopa primordial. Vocês devem estar se perguntando agora por que ver o tempo geológico de novo? Afinal, vocês já viram isso, nós já vimos isso no módulo 1. E já viram também no ano passado, na outra disciplina de geossistemas. É que à medida que vai passando o tempo, vão passando as aulas, a gente vai acrescentando informações. E a partir deste módulo é que nós começamos essa viagem no tempo, desde a formação da Terra, lá no Adiano, até os dias atuais. Então, lembrando, isso aqui é a Carta Cronoestratigráfica Internacional. Nós temos 4 colunas que representam o tempo, sendo que essas 3 colunas da esquerda têm a escala de tempo em milhões de anos, essa coluna da direita em bilhões de anos, e tudo isso aqui, que essas 3 colunas da esquerda representam o Eon Fanerozoico, divididas na Era Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Então, nesse módulo, nós vamos focar em tudo o que aconteceu antes do Fanerozoico, ou seja, no pré-cambriano, que é dividido, por sua vez, nos eons Adiano, Arqueano e Proterozoico. Nós vimos também no módulo 1 que as rochas sedimentares contendo os fósseis podem ser vistas como páginas da história da Terra e da vida. Lembram desse exemplo? Nós temos vários afloramentos de rochas sedimentares e as litologias, ou seja, o tipo de rocha, pode se repetir ao longo do tempo. O que não se repete são os fósseis, por causa da evolução. Então, a partir do conteúdo fossilífero, é possível colocar essas camadas em ordem. Por exemplo, nós sabemos nesses 3 afloramentos, esse aqui seria o mais antigo, a camada superior dele corresponderia à base desse outro afloramento, e o topo desse segundo afloramento corresponderia mais ou menos à base do terceiro afloramento. Com isso, então, juntando os fragmentos contados nas rochas em diferentes lugares, conseguimos montar essa coluna estratigráfica ideal, que é com isso, então, que se constrói aquela tabela do tempo geológico. Até aqui, tudo você já vê. Isso aqui também já viram. Vocês viram que o registro fóssil mostra espécies surgindo e se extinguindo ao longo do tempo. Com isso, então, vamos ter faunas e floras características de diferentes intervalos do tempo no passado. Isso graças à evolução. Então, essa mudança ao longo do tempo, que vocês viram no módulo 2. No módulo 2 também viram as extinções. E com isso também nós sabemos que essas divisões maiores entre as eras e também as divisões menores representam eventos de mudança da fauna, geralmente causado por grandes catástrofes. São eventos de extinção. Até aí também tudo já viram. Nesta figura, nós temos representados uma linha temporal, então de baixo para cima o tempo, desde antes do século XVIII, XIX embaixo, século XIX, século XX e até os dias atuais,
como o conhecimento em 4 grandes áreas. Primeiro, na primeira coluna temos a história da Terra, na segunda coluna a história da vida, terceira mecanismos evolutivos e a quarta desenvolvimento e genética. Então, como essas 4 grandes áreas do conhecimento e descobertas nessas grandes áreas foram essenciais para a construção das ideias evolutivas que se tem hoje. Então, vejam que os fósseis estão lá embaixo, antes do século XVIII, porque já há muito tempo eram conhecidos. Nem sempre se dava uma interpretação correta a eles, na verdade, no início não se dava. Muitas vezes não se entendia que eles eram representantes de organismos que tinham vivido no passado. Vejam também, por exemplo, como a teoria sintética da evolução dependeu da descoberta de cromossomos e mutações, que eram... Para o Darwin faltavam mecanismos para explicar. Então, juntando as ideias do Darwin com todas as descobertas da genética, se chegou nessa teoria sintética da evolução. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui é para estes itens aqui, ó, vida e terra antigas e a evolução, e a seleção natural também, né? Por que é tão importante que a vida e terra sejam antigas para o desenvolvimento das teorias evolutivas? Para ocorrer evolução, é preciso tempo. Mas quanto tempo é preciso? Qual que é a idade da Terra? Imaginem para o Darwin, então, naquela época em que se pensava que a Terra não era tão antiga, conceber a evolução ao longo de um tempo restrito. Mas a seleção natural, que é um processo lento, agindo dentro de uma história da Terra curta, não dava muito espaço para a evolução. Por isso, a descoberta do tempo profundo foi fundamental para o desenvolvimento das teorias evolutivas. Mas qual que era a ideia da idade da Terra antes do desenvolvimento da datação radiométrica? Pense que agora nós temos métodos precisos para datar rochas. Mas antes disso, no início, o que predominavam eram as ideias do fixismo religioso. Ou seja, os seres vivos eram hierarquizados, frutos da criação divina, diferentes níveis de complexidade e de importância também, e todos frutos da criação divina. A cadeia era estática, não havia mudanças desde o ato da criação, tudo tinha sido criado do jeito que a gente conhece hoje. Então, essa Terra tinha sido criada por Deus e tinha poucos milhares de anos. E o tempo costumava ser dividido entre antes e depois do dilúvio. Agora, como interpretar os fósseis nesse contexto? Faunas diferentes, animais completamente distintos do que nós conhecemos hoje. Já no século XVIII, o escocês James Hutton, que é considerado o pai da geologia moderna, desafiou as ideias fixistas. Foi ele quem propôs o princípio do uniformitarismo, segundo o qual as leis da natureza se mantêm constantes ao longo do tempo. Observando esse local aqui, da fotografia da esquerda, na costa leste da Escócia, conhecido como Siccar Point, hoje mais conhecido como o local da desconformidade de Hutton, vocês conseguem ver que tem 2 camadas de rochas. Umas que rochas sedimentares estão completamente basculadas, embaixo, e outra camada de rochas sedimentares por cima. Então, comparando com os processos atuais, a velocidade em que os processos de erosão, transporte, deposição, formação de camadas de sedimento, o tempo que isso leva para acontecer, também as forças que levariam para bascular um bloco inteiro daqueles, ele chegou à conclusão que isso só poderia ser explicado pela ação de enormes forças atuando por longos períodos de tempo. E foi assim que ele escreveu a famosa frase de "não há nenhum vestígio do começo da Terra e nenhuma perspectiva de um fim". Mas mesmo com esse grande ciclo geológico descrito por Hutton, de destruição e renovação das rochas e sedimentos, que teria acontecido inúmeras vezes e que foi responsável por não deixar nenhum vestígio do começo da Terra, mesmo com isso tudo, quanto
tempo, afinal, representava? Essa era uma pergunta que o Darwin se fazia. Afinal de contas, para explicar a evolução através de mecanismos de seleção natural, por exemplo, que é um processo lento de acontecer, precisaria de muito tempo. Então, ele mesmo procura também fazer uma estimativa da idade da Terra. Mesmo que não fosse uma idade global, ele fez uma amostragem. Então, ele foi trabalhar no seu próprio quintal, aqui nessa região do sudeste da Inglaterra. E ele foi aqui, ele morava aqui nesse Vale de Weald, apontado aqui pela seta, que se a gente olha, então, numa seção esquemática, a gente vê aqui uma anticlinal, que teve camadas sedimentares que foram erodidas, ficando, então, um flanco sul e um flanco norte. E ele, então, observando a taxa em que esses processos de erosão acontecem hoje, e ele estimou quanto tempo teria levado, qual que seria a idade desse vale. E ele chegou a uma estimativa de 300 milhões de anos, aproximadamente, supondo uma erosão de 1 polegada por século. Considerando que a Terra deve ser mais antiga, muito mais antiga do que esse vale do Weald, então ele ficou tranquilo que haveria tempo para a evolução. Mas esse capítulo, que estava presente na primeira edição da Origem das Espécies, ele criou tanta controvérsia e teve tantas críticas que acabou sendo retirado da terceira edição do livro. Outras abordagens que foram usadas para estimar a idade da Terra durante os séculos XVIII e XIX foram, por exemplo, o resfriamento da Terra, a partir do resfriamento da Terra. Primeiro foi o Conde de Buffon, que em 1779 calculou, estimou, a idade da Terra em 74.832 anos, e esse valor foi obtido a partir de um modelo da Terra feito em escala e do tempo que ela levaria para resfriar e chegar na temperatura atual. Mais adiante, no século XIX, Lord Kelvin fez novos cálculos, também a partir do resfriamento da Terra, e chegou numa estimativa de algo entre 20 e 400 milhões de anos. Mas ele não acreditava que a Terra tivesse tanto assim como 400 milhões de anos, então ele estava mais inclinado a acreditar na estimativa de 20 milhões de anos, o que ainda é muito pouco tempo. Se a gente pensar em termos geológicos, não é nada. Outra abordagem utilizada para estimar a idade da Terra durante o século XIX foi o uso do sal nos oceanos como indicador. Quem propôs isto foi o John Joly, o irlandês John Joly, aplicando então o princípio do uniformitarismo. Ele acreditou que todo o sal que está presente nos oceanos hoje, ele foi carregado ao longo de milhões de anos, ao longo de muito tempo, pelos rios que drenam para os oceanos. Então, os rios carregam pouquíssimos sais dissolvidos, mas ao longo de muito tempo, esses sais acabam se acumulando nos oceanos para chegar nos níveis de salinidade que conhecemos hoje. Isso aqui tinha um problema, mas na premissa dele. Mas, de qualquer maneira, então, ele chegou num valor já de 80 a 100 milhões de anos. Já pouquíssimo tempo depois, então, teve a descoberta dos elementos radioativos e, a partir dos constituintes radioativos de rochas, se desenvolveu o método de datação radiométrica. E aí também o John Joly participou de uma pesquisa onde foram estimadas as idades de rochas do Devoniano e se chegou a uma idade de ao menos 400 milhões de anos, o que fecha com o que sabemos hoje. Então, com a radioatividade, já no início do século XX, as coisas mudaram. Nós tínhamos uma ferramenta para datação absoluta precisa. Mesmo assim, incomodava ver a discrepância entre as diferentes estimativas. Por que as idades radiométricas não fechavam com as estimativas baseadas no resfriamento da Terra? Ou com as estimativas baseadas na salinidade dos oceanos ou nas taxas de sedimentação? O que estava errado? Em primeiro lugar, no início não se conhecia a radioatividade. E não se sabia que a radioatividade produz calor. Logo, o interior da Terra produz calor. Então, as datações que se baseiam no resfriamento da Terra, nessa
chegada da temperatura até a temperatura atual estão erradas. Em segundo lugar, em relação às estimativas baseadas em taxas de sedimentação, elas estão incorretas porque nenhum local tem toda a história sedimentar. E o registro sedimentar, ele é episódico. Então, por exemplo, as variações do nível do mar, elas apagam parte do registro. Então, sempre vão ser idades subestimadas. Vai ter só uma parte da história registrada ali. Em terceiro lugar, as estimativas baseadas no teor de sal também estão incorretas, porque o sal não apenas entra nos oceanos, mas também sai. Dependendo do elemento químico, sódio, cloro, tem alguns elementos que eles permanecem mais tempo no oceano. Tem um tempo de residência maior. Outros têm um tempo de residência menor. Eles podem entrar nos ciclos biogeoquímicos, podem ter comportamentos diferentes. Mas, de qualquer maneira, todos eles podem sair também. Então, nem todo o sal que chegou nos oceanos ali, um dia ficou. E, por último, mesmo as idades baseadas no decaimento radioativo dos elementos, que foram obtidas no início da técnica, também estavam erradas. Eles geralmente subestimavam as idades pelo desconhecimento de algumas questões-chave. Por exemplo, os físicos sequer conheciam os isótopos naquela época. A boa notícia é que essas discrepâncias foram resolvidas há muito tempo, desde 1956, quando Patterson publicou as suas estimativas de idade da Terra, e se chegou à conclusão que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, esse tempo profundo, que para nós é já conhecido e damos como um fato, até o século XIX não era assim. Então, a partir deste módulo, nós vamos começar nossa viagem ao longo do tempo, desde a formação da Terra, no Adiano, até o Fanerozoico. Nós vamos ver a origem da vida, a fotossíntese, como a fotossíntese causou esse grande evento de oxigenação, o surgimento do metabolismo aeróbico, os primeiros eucariotos, os primeiros seres multicelulares, a origem dos animais, o aumento da diversidade dos eucariotos, tudo isso vai ser neste módulo 3. Agora, dando um zoom nesse final do Proterozoico e no Fanerozoico, nós vemos também alguns eventos chaves. Por exemplo, no final do Pré-Cambriano, ou seja, no Neoproterozoico, final do Proterozoico, no período Ediacarano, nós temos o surgimento de animais macroscópicos e também dos bilatérios, ou seja, os animais com simetria bilateral. Até aqui é o módulo 3. Depois, no módulo 4, vocês verão com a professora Ana Karina o Paleozoico. E ali nós temos alguns eventos chaves, por exemplo, o surgimento, a diversificação animal no Cambriano, a colonização do ambiente terrestre por parte dos vegetais, no Ordoviciano, por parte dos artrópodes no Siluriano e por parte dos tetrápodes no Devoniano. Vemos também o surgimento das primeiras plantas com sementes no Devoniano, o surgimento do ovo amniótico no Carbonífero. Já no Mesozoico, que é o módulo 5, que verão com o professor Schultz, vocês vão ver o surgimento no Triássico dos mais antigos mamaliformes, verão os dinossauros também, o surgimento das angiospermas, e no Cenozoico, que é o módulo 6, com o professor Coimbra, verão também o surgimento dos primatas, dos hominídeos e, no final, da nossa espécie Homo sapiens. Então, agora começa a nossa viagem.